Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vamos falar de dividendos, algo muito positivo, muito legal e também liberdade financeira, que através dos dividendos se torna uma realidade, tá certo? Bom, eu vivo hoje a minha liberdade financeira através dos dividendos, só que eu comecei a investir, meus amigos, faz alguns anos, comecei devagarzinho. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, por exemplo, que eu considero hoje a melhor forma de obter aluguéis mensais, isento da cobrança de imposto de renda, paga igual um reloginho bonitinho em conta, bom, eu comecei devagar. Eu comecei ganhando aí em dividendos R$5. O primeiro fundo imobiliário que eu investi em 2017 foi o MXRF11. E eu lembro que eu falava para meus amigos, falava, olha, pelo menos um café no mês está pago. Daqui a pouco vão ser 2, 3, 5, 10 cafés até que eu comece a pagar o meu aluguel, a minha conta de luz, tudo com dividendos que eu receba dos fundos imobiliários. Então, meus amigos, quando você começa a ver essa bola de neve dos juros compostos acontecendo, vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso, tá certo? Mesmo que você esteja começando com pouco dinheiro nesse momento, entenda que reinvestir os dividendos, que todo mês, através de uma boa educação financeira, você consiga juntar mais dinheiro, reinvestir os seus dividendos, essa bola de neve vai aumentar e vai te deixar muito mais próximo da sua liberdade financeira. E quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, ali em 2017, tínhamos cerca de 100, 200 mil investidores. Hoje são 2 milhões e 200 mil pessoas. Cada vez mais as pessoas estão acordando para essa bela classe de ativos que nós temos hoje. Investir em imóveis variados, com vários inquilinos, boa gestão, tranquilidade para receber os seus aluguéis é a nova moda e cada vez mais teremos mais e mais investidores em fundos imobiliários. Agora, eu lembro que meus amigos falavam, pô André, fundo imobiliário, você é maluco, prefiro comprar imóvel porque imóvel se valoriza. E aí, até explicar para eles, demorou um pouco, mas hoje eles entenderam a situação, tá certo? Fundos imobiliários, principalmente quando a gente fala em tijolo, a gente está investindo em imóveis físicos e esses imóveis físicos também se valorizam. Claro, não é comum comprar um shopping center, comprar um galpão logístico. Até uns anos atrás a gente falava que era maluquice. Pô, André, shopping center, cara, você vai ser dono de um shopping center. Sim, hoje eu sou dono de vários shopping centers, vários galpões, várias lajes e ganho aluguéis todos os meses sem preocupação nenhuma. E eles ainda se valorizam também. E se você está duvidando, dá uma olhada. Eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários que se valorizaram muito aí nos últimos meses. Olha aqui, ó, o HTMX11, que é um fundo imobiliário de hotéis, se valorizou 59,85%, ainda pagou 10,96% de dividendos nos últimos 12 meses, isento da cobrança de imposto de renda, tá certo? O HSML11, falei muito nesse canal sobre esse fundo imobiliário de shopping, olha lá, 34,84% de valorização, ainda pagou 8,96% de dividendo isento da cobrança de imposto de renda. O BRCO11, um fundo de galpões logísticos, se valorizou 31,70%. Olha lá, ainda pagou 7,45% de dividendos. E se você acha que 7,45% é pouco, imagine que se você comprar um imóvel e colocar ele para alugar, você vai pegar em média 4 a 5%, tá certo? Então 7,45 é quase o dobro, tá bom? O HGRE11, que é um fundo de lajes corporativas, se valorizou 20% e ainda pagou 7,41% também aqui em dividendos. Então veja só, os fundos imobiliários também se valorizam, tá certo? É igual imóveis. Aliás, que imóvel que se valorizou aí 40, 50% em 12 meses, tá certo? Fundos imobiliários de tijolo, tenham em mente que se valorizam, mas claro que nós temos que comprar na hora certa, tá legal? Bom, mas antes da gente continuar falando aqui, eu vou falar sobre a minha carteira, como é que eu tô me posicionando hoje. Aproveita, aperta o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito pra você. Então se você gosta do meu conteúdo, se você gosta de me acompanhar aqui, sempre aperte o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, porque o algoritmo do YouTube exige isso. E se você sair daqui sem apertar esse bendito botão, me atrapalha bastante. Bom, mas vamos lá.
Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu diversifico minha carteira. Eu não gosto de colocar todos os investimentos em uma cesta só. Eu prezo pela diversificação até mesmo para proteção. Isso me faz dormir bem. Então hoje eu invisto 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos, 25% em fundos imobiliários, 20% em ações no Brasil, 20% em produtos de renda fixa e 5% em outros. Aí eu vou ter algumas moedas digitais, ouro, entre outros produtos. Bom, e eu já fiz inclusive vídeos aí mostrando a minha carteira, tanto de ações como de fundos imobiliários. Vou deixar aqui para você um card para você ir lá conhecer a minha carteira de fundos imobiliários, quanto que eu ganhei em cada ativo. Saindo deste vídeo, você vai até o próximo vídeo, tá certo? Mas fica até o final para você acompanhar esse. Bom, fato é que no último mês, agora em julho, eu ganhei R$12.407 em dividendos, tá certo? Ou seja, R$413 diariamente eu ganhei de dividendos de fundos imobiliários agora no último mês. Pô, André, você começou com R$5. Lembra que você comprava um café? Tá certo. Hoje com R$413 por dia, quantos cafés eu poderia pagar, não é verdade? Mas eu comecei igual a maioria dos brasileiros, com pouco dinheiro, tá certo? Só que reinvestindo esses dividendos, colocando mais dinheiro para jogo no final do mês, pô, gastei menos do que ganhei, tá certo? A bola de neve ela vai aumentando através dos juros compostos. E quando você menos perceber, você estará mais perto da liberdade financeira. E nesta semana tivemos a queda da taxa Selic. Finalmente o Banco Central resolveu baixar essa bendita taxa Selic e deve impactar e muito positivamente a Bolsa de Valores, fundos imobiliários, ações, enfim, teremos boas perspectivas aí para os próximos meses, para os próximos anos, com a taxa Selic caindo cada vez mais agora, pois controlamos finalmente a nossa inflação. E agora eu quero trazer para você fundos imobiliários que estão baratos e pagando bons dividendos também. Vamos lá. Mas antes, eu quero que você tome cuidado, não olhe apenas para dividendos. Porque muitas pessoas vão lá, filtram nos sites, fundos imobiliários que pagam mais dividendos. Aí o cara vai lá, ganancioso, coloca o dinheiro nos fundos imobiliários que estão pagando mais dividendo. Só que alguns fundos imobiliários têm mais risco do que os outros, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu filtrei alguns fundos imobiliários e olha como eles pagaram bastante dividendo. O VSLH11 pagou 20,83%. Só que olha aqui, ó, ele caiu 49,46%. Teve uma baita desvalorização na sua cota. O HCTR pagou 19%, mas também caiu 45%. O DEVA11 pagou 18%, mas caiu 36%. Tá certo? Entre outros fundos imobiliários que eu trago aqui para você. Então, não adianta só a gente olhar se o fundo imobiliário está pagando muito dividendo. A gente precisa entender, tá certo? O que a gente está fazendo. E por isso que é importante você estar inscrito aqui no meu canal. Se você não está, confere aqui se você está inscrito. Se não está, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui eu prezo em trazer bons produtos para vocês. Eu não faço recomendação de compra, mas eu ensino vocês a analisar, a estudar e também a tomar suas próprias decisões, trazendo bons ativos aqui para estudarmos juntos. Mas vamos lá, eu listei aqui bons ativos, tá certo? E o que eu fiz? Eu filtrei o seguinte: fundos imobiliários que tiveram boa valorização nos últimos 12 meses, que pagaram altos dividendos também nos últimos 12 meses, que estão com seu preço sobre valor patrimonial PVP abaixo de 1 e que tem boa liquidez, tá certo? E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você é o REZAK11. Olha lá, ele pagou 17,65% nos últimos 12 meses, muitos dividendos, isento da cobrança de imposto de renda. Ele ainda se valorizou 9,10% e tem uma ótima liquidez diária aqui de 3,69 milhões de reais, estando com um PVP abaixo de 0,99. Tá legal? Vamos ver aqui a média dos últimos 5 anos. Então, se a gente pegar aqui, nos últimos 5 anos ele pagou 12,04% e atualmente 17,65%. E é sempre importante a gente olhar o histórico. Por quê? Às vezes o cara compra aqui o fundo imobiliário, acha que vai pagar 17% a vida inteira e aí fica puto da vida quando percebe que caiu, tá certo? Mas não tem milagre.
fundo imobiliário, principalmente de papel, eles vão acompanhar ali, de alguma forma, a taxa Selic, tá bom? Olha aqui, ó, o segundo fundo imobiliário que eu trago para você é o RPR11. Hoje, com R$ 98,65, você compra uma cota deste fundo. Nos últimos 12 meses, ele pagou muito dividendo, 15,58%, isento da cobrança de imposto de renda. O seu PVP ainda está atrativo, 0,99, uma belíssima liquidez diária de 2,09 milhões de reais todos os dias, e nos últimos 12 meses ainda se valorizou 10,71%. Bom, olhando aqui o histórico dos últimos 5 anos, a gente vê aqui uma média de 15,01 e atualmente 15,58%, pagando muito bem esse fundo imobiliário. Seguimos aqui para o MCCI11, ele é um fundo imobiliário de papel também, porém mais high grade, mais bundinha na parede, tá legal? Olha aqui, ó, R$ 92,97, hoje é o preço para comprar uma cota do MCCI11, ele pagou 13,31% de dividendos nos últimos 12 meses, 0,98 é o seu PVP, uma ótima liquidez diária de 4 milhões de reais todos os dias e 8,47% ele se valorizou aqui nos últimos 12 meses. Olhando o seu histórico, nos últimos 5 anos ele valorizou 9,49% e atualmente 13,31%. E seguindo aqui nós vamos falar do Habit 11, que com R$ 95,04 você já compra uma cota deste fundo. Nos últimos 12 meses, ele pagou 14,34% em dividendos, o seu PVP está em 0,95, uma boa liquidez diária de 1,4 milhões de reais e nos últimos 12 meses ainda se valorizou 14%. Seguindo aqui para o histórico de dividendos, atualmente ele pagou 14,34% e nos últimos 5 anos 13,49%. Então tá aí, bons fundos imobiliários, de papel no caso, que estão pagando acima da taxa Selic atual, tá certo? Bom, são fundos imobiliários que você precisa estudar, a gente precisa entender um contexto geral e, novamente, cuidado em olhar só os dividendos, cuidado em focar só na ganância, porque a gente pode cair em algumas roubadas, tá legal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu comecei ganhando R$ 5 em dividendos e hoje ganho R$ 400 por dia. E você também é capaz disso, tá certo? Me conta aqui, que ano você começou a investir em fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço para você e até a próxima.